de um telespectador, da Ivone Beatriz Pereira, da rua Nossa Senhora Aparecida, Campo Mourão. Ela pergunta o seguinte: deputado, o senhor como parlamentar não poderia ajudar a nossa Santa Casa, que é maravilhosa, mas um tanto deficitária? Vamos lá. Claro que sim. Eu ajudo algumas Santas Casas no Paraná, faço parte lá da Confederação Nacional das Santas Casas, em Brasília, e eu tive contato já com o Dr. Elmo, e eu tenho o maior interesse em ajudar. Eu sei que já é uma Santa Casa bem equipada, mas nós teremos condições de prover equipamentos. Veja, eu consegui para várias entidades aqui, são tomógrafos, hemodinâmica, ressonância magnética. Uma ressonância magnética hoje, 4 milhões de reais. É impossível uma Santa Casa como esta daqui, ou qualquer uma outra, gerar recursos para investimentos nesse montante. Então, ou a gente, como deputado, consegue do governo esse tipo de apoio, ou então ela não tem, e vai ter que ir daqui para um outro lugar. Então, doutor Elmo, estou à disposição, a diretoria da Santa Casa, para estudarmos juntos, não só a daqui, a da região, porque eu sou um deputado do Paraná, e nós temos que estudar isto. Eu defendi uma tese junto a vários diretores de hospitais, que quando chega a época das emendas, há uma corrida a Brasília. É um que oferece um café para os deputados, é outro que oferece um almoço, ou convida para vir visitar. Mas eu acho que nós temos que trabalhar de uma forma ordenada. Levantar, junto às secretarias municipais de saúde e à secretaria estadual, as necessidades básicas do Estado. E lutarmos por prioridades. E chegar para a bancada com um projeto de interesse do Estado. Eu sei que nós vamos cair aí em muitas contradições, mas é do diálogo, é do exercício da política que nós vamos aperfeiçoar o sistema e chegar a atender. Aqui há uma necessidade. Eu vejo quantos hospitais que têm um raio-x sucateado que, meu Deus do céu, a irradiação ali é tão grande e a eficácia do resultado é pequena. E nós teríamos condições de equipar bem a nossa rede hospitalar do Estado. A integração também através de uma telemedicina, que é muito hoje difundida e fácil de usar, um sistema como nós temos no Paraná, em que um paciente pode fazer um exame num local e ele, em pouco tempo, se ele está aqui em Campo Mourão e ele é acidentado em Foz do Iguaçu, a sua ficha pode ser passada para lá, as imagens do exame que ele fez, o seu histórico médico também, para que haja essa integração. Isto vai resultar em economia, vai evitar a duplicidade ou mais exames desnecessários, porque já foi feito um. E há pouco tempo, então, já tem uma opinião de um médico. Ele está acidentado lá, ninguém sabe se ele é diabético ou não. E às vezes é aplicado lá algum medicamento e isso poderá ser até fatal para ele. Então, essa integração com o uso da tecnologia moderna pode facilitar muito, mas nós temos que trabalhar de uma forma integrada. Senão, cada um vai cuidar do seu quintal e nós vamos, inclusive, estabelecer concorrências predatórias, desnecessárias, investimentos elevados e que poderiam ser racionalizados e aplicados de uma forma mais coerente. E o beneficiário de tudo isso é a população. Muito bem. Deputado, nós estamos chegando aí em vésperas de eleição e o eleitor brasileiro hoje eu tenho certeza que está vendo uma mudança e muito benéfica, né? Graças a Deus a corrupção, né, está sendo combatida assim, de uma forma muito veemente, mas eu ontem fiquei preocupado até por questão de justiça. Eu quero comentar para o senhor o seguinte: fui na internet, né, para consultar, né, algum processo que poderia haver contra o deputado André Zakharov. E tem um site que simplesmente diz o seguinte: deputados processados no Supremo Tribunal Federal. Aí estava o seu nome. Aí quando eu cliquei para saber mais do processo, né, eu percebi que é um processo que foi julgado, a denúncia foi julgada totalmente improcedente, quer dizer, era algo sem fundamento nenhum. Mas se eu não tivesse o cuidado, né, de ir a fundo, hoje eu poderia até estar aqui cometendo injustiça, achando que o senhor, né. Então eu gostaria de saber o seguinte:
Como é que aconteceu, né, esse processo? É até uma forma de o senhor esclarecer aos telespectadores e o possível eleitor. E como é que é lidar com essa, né, com injustiça, né? Porque acho que não tem coisa pior do que a gente ser acusado por uma coisa que não cometeu. Como é que o senhor passou por essa fase? Olha, a gente que culpa cargo público está sujeito a essas coisas. E nesse caso específico, onde apareceu o meu nome, eu era presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial de Curitiba, a SIC Cidade Industrial. E era como se fosse um secretário do prefeito Cássio Taniguchi. O prefeito Cássio ele teve lá alguns desentendimentos com o Ministério Público. E foram abertos contra ele mais ou menos uns 30 processos. E um dia surgiu lá no Ministério Público uma carta anônima sobre uma área da Cidade Industrial de Curitiba, onde nós tínhamos assinado um convênio, mas era um convênio com tantas entidades juntas e tantas secretarias, e o meu nome era um dos últimos no documento que foi assinado. Isso estava tramitando na Justiça, não chegou a ser aberto um processo, Luiz. Isso foi uma denúncia a nível do Ministério Público. Só que eu fui eleito deputado federal. E o deputado federal tem foro privilegiado. Então, essa matéria onde eu não aparecia não era contra mim, era contra o prefeito, contra a municipalidade. E isso então foi levado ao Supremo Tribunal Federal, e aí o nome do André Zakharov apareceu em primeiro lugar porque era deputado federal. Tramitou ali e foi arquivado porque ele era inconsistente, não havia prova nenhuma, e os meus advogados provaram que eu não tinha culpa nenhuma naquilo. Mas o meu nome foi exposto, inclusive usado de uma forma maldosa. E eu sei que eles estão, inclusive, requentando isto, não é? Alguns adversários políticos, claro que nesta época não encontram mais nada, não é? Agora, para quem quiser, eu ofereço as certidões negativas do Supremo Tribunal Federal. De todos os tribunais, da Câmara Federal, eu tenho uma ficha limpa e sou partidário desta ficha limpa, tenho uma consciência tranquila. Nunca pratiquei nada, ocupei cargos públicos de tantas naturezas. Um dia o Ney Braga me chamou para ser o superintendente de compras da Itaipu e disse: olha, pastor, eu vou pôr isso aqui na tua mão porque eu tenho confiança em você. E até agora a família Braga vota em mim. Nunca expus o governador em nada, movimentando aí milhões e milhões de reais. Mas há um perigo muito sério. Sai uma notícia, essa notícia tem uma repercussão, envolve a honra de pessoas, como no meu caso, que não deviam nada e não devo nada. Tanto que foi arquivado. Mas hoje quem está retransmitindo isso, dizendo que há uma improbidade administrativa, sem causa nenhuma. Para quê? Para denegrir alguém que pode estar prejudicando um outro que tem interesse em se eleger e que talvez tenha uma ficha suja, mas quer jogar culpa em alguém. Então, eu queria só alertar os telespectadores quanto a isso. Foi aprovada agora uma lei. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito boa. Nós temos que fazer um saneamento na política. Eu entrei na política, não preciso de emprego de deputado. Graças a Deus eu tenho uma vida estabilizada. Fui professor durante 30 anos, trabalhei a vida toda. A minha esposa também. Nós temos uma vida simples, mas uma vida honrada. Não tenho dívidas. Dou do meu tempo, dou do meu trabalho para uma instituição filantrópica já há mais de 25 anos. E me sinto em condições de defender uma série de princípios que os brasileiros todos têm que ter sua liberdade de trabalhar, de ter educação, saúde, de viver uma vida honesta, sem corrupção, mas nós devemos de fazer uma limpeza na área política. Então, por isso, eu agradeço essa pergunta que você fez, porque me deu a oportunidade de esclarecer. E se alguém tiver alguma dúvida, olha, eu estou à disposição. Eu não devo nada, não tenho nenhum processo, e que Deus nos abençoe e nos julgue e esteja, acima de tudo, né, a sociedade. E vocês apoiem pessoas que têm ficha limpa, pessoas que possam mostrar e provar aquilo que têm feito.